Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Acho que não, né? Derrota para a Ferroviária por 2-1 de virada, primeira derrota do Corinthians no Campeonato Paulista, mas tem um lado bom. O Corinthians jogou bem, jogou melhor do que nas outras partidas. O Xavier falhou no primeiro gol da Ferroviária, o segundo gol foi um balaço, né? Teve um problema na barreira lá, aliás, problema de time que não treina, né? Porque o Cássio tinha colocado o Arauz e o Jô, né? Na barreira. Aí o Jô saiu e ficou sem marcar ninguém. Aí entrou o Watson junto com o Arauz. Aí o Watson saiu, deixou só o Arauz. E o Arauz virou na hora da falta. Ou seja, o mínimo de treinamento ali, né? Faria com que pelo menos dificultasse aquele chute do Xandão, que foi certeiro, o segundo gol da Ferroviária, né? De lado bom, o gol do Camacho, né? Fazia tempo que ele não marcava pelo Corinthians, e a partidaça que fez o Luan, pelo menos no primeiro tempo. O Luan voltou a ser pelo menos perto, né, daquele Luan que a gente esperava no Corinthians. Vamos fazer um react aqui à entrevista do Wagner Mancini. Amanhã a gente faz a live, tá? E hoje a gente vai fazer esse react, vamos reagir à entrevista do Wagner Mancini. Eu ouvi metade da entrevista, mais ou menos, a metade final eu não ouvi, tem ao todo 19 minutos, eu ouvi uns 10 minutos no máximo, e já encontrei algumas inconsistências ali naquela entrevista. Vocês vão mandando aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com o Mancini, se vocês vão concordando com o que eu vou falar a respeito das declarações dele, né? De vez em quando eu vou parar a entrevista para fazer alguns comentários e vou pedir a opinião de vocês, né? Nos outros react eu não falei, mas quem não tiver inscrito aqui no podcast Mão, se inscreve, não custa nada, aperta aqui o inscrever-se no nosso canal e ajuda nós aí também. Se quiser colocar um joinha, é só apertar no joinha aí se você gostar do vídeo. Vamos lá então, direto para o react, a reação à entrevista de ontem, depois da derrota do Corinthians por 2-1 para a Ferroviária, com a palavra Mr. Wagner Mancini. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Curiosamente hoje nós vimos um Corinthians diferente do último domingo. O time teve um ótimo primeiro tempo, foi dono do jogo, teve mais... Só um detalhe, o Mancini depois da partida contra o Guarani tinha falado que a tendência era repetir a escalação, a não ser que alguns jogadores estivessem cansados, e trocou os 10 de linha. Então o time devia estar um bagaço depois da partida contra o Guarani, né? Mas enfim, foi a opção dele colocar dois times diferentes, só o Cássio, que continuou como titular, o Ramiro, que foi titular contra o Guarani, começou no banco, depois entrou. Mas foi um time diferente, como disse aí o Mancini, por opção dele. Posse de bola, finalizou mais a gol. No segundo tempo caiu um pouquinho de produção, acho que não foi por isso que nós acabamos sendo derrotados. Nós tivemos alguns erros que acabaram de certa forma influenciando, mas eu vi um Corinthians que teve posse. Alguns erros o técnico não vai falar, né? O técnico não vai vir à mídia e falar foi o jogador tal, foi o jogador tal, mas Xavier no primeiro gol e a questão da barreira, é a isso que ele quer se referir. Ele não pode, como técnico do Corinthians, falar, mas eu posso, né? Então são esses dois erros que acabaram causando a derrota. Que chegou, que jogou à frente, que teve boas oportunidades de gol, que também teve alguns erros, né? Que são os ajustes que a gente sempre faz. Boa noite, Flávio Ortega, ESPN. Flávio Ortega. Os colegas do Globo Esporte divulgaram que o não treinou entre os titulares no dia anterior ao jogo. Pergunta tá baixa, é sobre a entrevista do Luan. Se foi por isso que ele entrou em campo, porque ele pediu para jogar. Maior sequência. E hoje apareceu como titular. Queria entender como é que foi aí no momento em que você tomou a decisão do Luan ser titular. A entrevista dele teve alguma influência na sua decisão? Ou foi unicamente muito barulho lá na sala. técnico, jogador, uma decisão interna, algo natural de uma escolha para o jogo contra a Ferroviária? Obrigado. Não teve nenhuma influência, óbvio que não, né? Eu e o Luan, a gente sempre tem conversas e eu acho importante quando o atleta quer jogar.
É ótimo, ele quer jogar, ele quer uma oportunidade no time, e ele foi, deu uma entrevista, eu nem sabia da entrevista, eu soube da entrevista hoje, um pouco antes do jogo. Eu acho que o mais importante é a gente analisar o contexto de tudo. O jogador quer jogar, nós também queremos que ele apresente... Depois eu vou fazer uma pergunta também sobre esse assunto. Daí depois que ele der a resposta para a minha pergunta, eu vou falar para vocês o que eu achei das duas respostas dele. Um bom futebol que sabemos que ele tem, é ótimo isso. O Luan é um ótimo garoto. Eu diversas vezes paro no treinamento para conversar com ele após o treinamento. A gente tem uma relação muito bacana, de amizade, de sinceridade acima de tudo. Não vi nada demais na entrevista, vi um atleta que quer jogar, óbvio, né? E ele quer ter uma sequência de jogos, assim como eu dei uma sequência de jogos para ele lá no Campeonato Brasileiro, 5 partidas, ele pode ter agora. Acho que ele fez um bom jogo e é importante que a gente recupere não só o Luan, mas todos aqueles atletas que porventura passem por um jejum de gols ou um jejum de boas partidas. Acho de um significado muito bacana partir dele, para que ele realmente possa entrar dentro de campo e desenvolver aquilo que ele sabe. Mancini, boa noite. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Em cima dessa última pergunta, eu gostaria de saber como você recebeu a entrevista do Luan, se o técnico fica magoado quando um jogador vai para a imprensa pedir uma chance e ainda falar que ele é o único jogador do ataque que ainda não teve uma sequência de jogos. Como que você recebeu essa entrevista dele, se vocês conversaram antes da partida? Obrigado. Olha, recebi de forma natural porque eu converso com o Luan quase que toda semana. Então nós temos essa liberdade e aquilo que ele falou na imprensa ele já falou para mim e eu também já falei para ele aquilo que eu espero do jogador. É importante quando você tem uma relação sincera com o atleta, né? O Luan, volto a dizer, ele já teve uma sequência de jogos que foi lá no Brasileiro, de 5 partidas. Pode ser que ele tenha uma outra sequência agora. Eu sou o maior beneficiado, e o Corinthians é o maior beneficiado se o Luan voltar a ser aquele grande jogador que nós sabemos que ele pode ser. Vou parar aqui porque o assunto Luan encerra aqui. As minhas considerações a respeito dessas duas respostas do Mancini a respeito do Luan. Primeiro, ele passou um pano legal, né, para a entrevista, que não foi uma entrevista do jeito que ele fala, pô, foi legal, ele pediu para jogar. Não, o Luan criticou o Mancini. O Luan falou que não teve sequência de jogo e que ele foi o único jogador do ataque a não ter sequência de jogo, ou seja, ele está reclamando do técnico. Aí quando o Benjamin Bach perguntou, mas você não conversa com o Mancini? De vez em quando a gente conversa. O Mancini falou, a gente conversa quase todo dia, toda semana, sei lá. Então o Mancini ele passou um pano, mas ao mesmo tempo ele deu umas estocadas, eu não sei se vocês perceberam. Primeiro falar que nenhum técnico gosta que o jogador vá à imprensa para pedir posição na equipe. Nenhum técnico gosta e o Mancini não é exceção. Mas ele não vai falar isso numa entrevista. Ele é experiente, ele é muito bem treinado, já passou provavelmente por situações parecidas, mas dentro do vestiário o bicho deve ter pegado. Quase com certeza o bicho deve ter pegado. Agora, para a imprensa, o Mancini não vai falar isso. Ele vai falar, não, gostei, adorei, pô, é bom que ele peça a vaga. Nenhum técnico, repito, gosta que o jogador vá para a imprensa pedir vaga no time. Quando o treinador tem moral, afasta o jogador. É que no caso do Mancini, não é que ele não tenha moral, mas o Luan é a contratação mais cara do Corinthians nas últimas temporadas, nos últimos anos. Então vai ser difícil afastar o Luan. Inclusive ele colocou o Luan como titular ontem. Eu acho que, apesar dele ter falado que não, na primeira resposta, para mim, ele não tinha treinado com o Luan, né? O pessoal do Globo Esporte deu, que ele não tinha treinado com o Luan, ele tinha treinado com o Rony na segunda-feira. E ele colocou o Luan como titular. Para mim, foi meio que assim, você quer jogar? Vai, resolve aí, vamos ver se é bom. E outra estocada que ele deu, o Luan falou que nunca teve uma sequência desde a chegada do Mancini. Não sei se vocês perceberam. O Mancini falou 2 vezes, eu dei sequência para ele no Brasileiro. Eu dei sequência para ele no Brasileiro. Ele falou na primeira resposta e na segunda resposta. Isso é uma estocada, tipo, já dei sequência e ele não mostrou, né? Então tem essas duas coisas. Quem faz o meu curso de jornalismo sabe o que é media training. Media training basicamente é o quê?
é você treinar o entrevistado a não cair em pegadinhas das perguntas, a não falar o que o clube não quer que você fale. Por exemplo, o Mancini não falar que ficou chateado com a entrevista do Luan, não usar palavras fortes para falar sobre o Luan, né? Ele fala, não, gostei, porque ele pediu chance, isso é muito bom. Lógico que ele não gostou. Lógico que o jogador chegar na imprensa e falar, pô, depois da chegada do Mancini eu nunca tive chance. Você acha que foi uma declaração legal para o técnico? Não foi, né? Não é algo que deixa o técnico satisfeito, isso, porque lógico que o técnico gostaria que o jogador falasse para ele, professor, pô, não tô tendo chance, o que eu tô fazendo de errado, será que eu posso jogar mais por aqui, por lá, não sei o que, porra, eles estão todo dia no CT, né? Daí o cara vai para a imprensa e fala. Enfim, não quero me alongar muito, mas sobre o Luan é isso. O Mancini, ele deu uma passada de pano, com certeza ele não falou o que ele estava achando da situação, mas é o que eu sempre falo, não estou chamando, quando eu faço esses reacts, eu não estou chamando o técnico de mentiroso, no lugar dele eu faria a mesma coisa, para manter ali a tranquilidade do grupo, mas internamente, repito, o bicho deve ter pegado, e o Mancini com certeza não pensou isso que ele está falando, com certeza ele ficou pé da vida com a entrevista do Luan, e eu não sei o que vai acontecer. O Luan ontem foi bem, foi a sorte. Imagina se o Luan ontem tivesse sido uma porcaria. Aí o Mancini ia falar, você não queria jogar? E agora? Mas ele foi bem. Provavelmente, inclusive, ele vai ficar no time. Se o Luan começar a jogar bem, aí tá tudo certo, né? O Mancini não vai fazer nada. Se ele começar a jogar mal, meu filho, vai ser afastado e não volta tão cedo. Boa noite, Mancini. Samir Carvalho, do Café do Setorista. Queria saber, Mancini, de você sobre a postura tática do time hoje, nos últimos jogos. A segunda linha estava muito distante do adversário. Queria saber se foi uma correção sua hoje, o trabalho que você fez, ou se foi a entrada do Luan que deixou esse meio ali mais próximo da área. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o Xavier. Para mim, ele fez um grande primeiro tempo, deu opção, deixou o time com uma saída mais ofensiva, mas acabou falhando. Como é que você vai levar em conta aí a situação do Xavier para os próximos jogos? Olha, eu também acho que hoje, taticamente, a equipe foi superior aos últimos jogos. Ela jogou com mais desenvoltura, conseguiu sair jogando mais vontade. Desde o princípio. O Cássio bateu poucos tiros de meta longos. E isso é importante quando você quer qualificar a tua equipe. A entrada não só do Luan beneficiou, mas de outros atletas também que aproveitaram muito bem a oportunidade que tiveram, né? E sobre o Xavier especificamente, o atleta fez um bom jogo. Guarda aí, porque tem uma próxima resposta que ele fala nisso e é importante. Não só do Luan, outros atletas que aproveitaram bem as oportunidades. Guarda essa frase, tá falando do Xavier. Assim como todos os outros atletas, sentiram um pouco no final do jogo, em função de um tempo de inatividade, o que é perfeitamente normal, às vezes cai um pouquinho a concentração. É óbvio que os ajustes são feitos em todas as partidas. A gente pega o jogo de hoje, analisa, mostra para o atleta e tenta corrigir sempre que for necessário. E sempre é necessário. Mesmo quando você ganha partidas, você tem alguma coisa sempre a ajustar. Não é porque você ganhou que você foi amplamente favorável ao adversário. Do outro lado também tem uma equipe que treina, que joga, que quer vencer a partida. Então, diante disso, às vezes o jogo se torna complicado. Mas é importante que a gente faça as correções sempre que possível. Resposta padrão, não tem nem o que comentar. Mancini, nas últimas partidas o Corinthians acabou vencendo, mas era muito questionado pelo rendimento, pelo nível de atuação. Você acredita que hoje, pelo nível de atuação do Corinthians, especialmente no primeiro tempo, o Corinthians merecia uma sorte melhor do que sair derrotado de Araraquara? É café com leite, tá? Merecia uma sorte melhor, mas futebol ele é bola na rede, né? Nos últimos jogos a gente não teve uma boa atuação e venceu, a equipe vinha invicta esse ano, acabou perdendo um jogo onde... Vocês vão ficar putos comigo, mas para mim o gol da Ferroviária foi mal anulado. O jogador lá que estava impedido, que era o Xandão, não atrapalhou o Cássio, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar de minha vontade aí no chat, podem me xingar, faz o que quiser, tô dando a minha opinião. Para mim o Xandão não atrapalhou o Cássio e para mim a bola saiu na lateral, ficou clara na imagem a saída da bola
no lance ali que resultou no gol do Corinthians. Então, para mim, a Ferroviária deveria ter aberto 1-0 e o Corinthians, o gol de empate, para mim, deveria ter sido anulado. Então, tudo isso que o Mancini está falando é correto. Que o time jogou melhor, que o time jogou bem, não sei o que, mas era para ter perdido demais, de 2 da Ferroviária. 2-0 seria o placar para mim mais justo no jogo, por causa desses dois lances que eu tô falando. Se a Ferroviária abre 1-0 no primeiro tempo e o Corinthians não empata, é muito mais difícil depois no segundo tempo, ainda teve aquele segundo gol. Vocês podem discordar de mim à vontade, até porque eu escrevi isso ontem no Twitter, um monte de gente ficou me xingando e tal, é a minha opinião, eu vou dar minha opinião imparcial. Eu sou jornalista, não sou torcedor, em primeiro lugar. Tá? Então eu trabalho como jornalista, eu tenho que ser imparcial, a favor ou contra o Corinthians, tá? Eu não sou aqueles caras que, timão, não sei o que, tal, jornalista, aqueles folclóricos, né? Tipo a Valone com Palmeiras, sei lá, não vou citar outros aí, mas tem vários jornalistas folclóricos, né? Que fazem tudo, Chico Lang com Corinthians, né? Enfim, eu tenho que ser o mais imparcial possível. Então, é só deixar esse detalhe aí, da minha opinião, repito. Na minha opinião, fez um dos melhores jogos do ano. Então, nós temos que parar, pensar, refletir o porquê que nós perdemos, quais foram nossos erros para que a gente permitisse a Ferroviária virar o jogo e, acima de tudo, tentar entender aquilo que foi feito hoje para que a equipe possa melhorar. Sexta-feira a gente joga novamente, então que este jogo sirva de exemplo diante daquilo que foi visto no primeiro tempo, uma equipe que já poderia ter montado o jogo, que teve oportunidades, que chutou a bola na trave, fez o gol, mas que poderia até ter feito o segundo ou o terceiro gol no primeiro tempo. Então, fruto talvez de uma inatividade de alguns, fruto talvez de você, de repente, desperdiçando. Corinthians colocou bola na trave com o Otero, Mancini tem razão em tudo isso, mas o Cássio também salvou umas 3, 4, hein? De jogador da Ferroviária na cara do gol. Então, vamos ver os dois lados. Corinthians foi melhor do que nas outras partidas, criou chances de gol, é verdade. Mas a defesa não foram só os dois lances, não. A Ferroviária foi pra frente 2 vezes, fez 2 gols. Não é não. Quem tá achando que foi isso, vê a partida de novo, vê quantas defesas o Cássio cresceu pra cima dos caras com o jogador da Ferroviária livre pra fazer gol. As oportunidades, perder a grande oportunidade do jogo, e fruto também de uma equipe do outro lado que também melhorou. A grande oportunidade do jogo, o que ele se refere? Passe do Luan pro Jô, e o Jô, meu Deus do céu, nada contra o Jô fora de campo, repito. O Jô dentro de campo está sendo uma vergonha. Ele jogar, ele ser escalado do jeito que ele tá, é uma vergonha. Ele não tá conseguindo pensar, não tá conseguindo andar, não tá conseguindo dominar a bola, não tá conseguindo chutar pro gol. O passe do Luan pro Jô, era só o Jô chutar. Ou o Jô de 2017 dominaria a bola, escolheria o canto. O Jô tá uma vergonha. É até ruim para a imagem dele e para a história dele que ele continue jogando no Corinthians. Eu adoro o Jô. O Jô é um baita de um cara, formado no Corinthians, corintianíssimo, tem história no futebol, seleção brasileira, disputou Copa do Mundo. Mas o Jô hoje é um ex-jogador praticamente. É um ex-jogador. Ele não consegue se movimentar, não consegue virar. Se você falar, Jô, vira de lado aqui que eu tô conversando com você, ele vai fazer assim, ó. Quando ele virar, você já foi embora. Pô, não dá. Então, quando o Mancini falou perdeu a grande chance do jogo, ele não quer falar, lógico, de novo, para não perder o grupo. Mas foi o jogo, podia ter feito 2-0 ali e acabava o jogo. Parou na segunda etapa e que começou a nos apertar. Então, tudo isso é analisado, é questionado por todos nós e é repassado aos atletas para que os ajustes sejam feitos de forma coerente e de forma assertiva. Mancini, boa noite. Minha pergunta também é sobre a mudança de postura do Corinthians antes de fazer 1-0 e depois de fazer 1-0, mas eu queria puxar esse debate a partir da característica da Ferroviária. Que a Ferroviária, ao contrário, por exemplo, do Retrô, do Guarani, do Mirassol, é um time que naturalmente joga um pouco menos com a bola, se defende um pouco mais em condições normais, e aí, claro que depois que toma o gol... Essa resposta é chata, vamos dar uma Houve adiantada. mudança de atitude. Talvez tenha caído o ar e Ele começa a repetir também a resposta. Acaba de divulgar aí a tabela do final de semana, vocês vão jogar domingo. Ah, domingo, 10 da noite contra o Ituano. Em casa.
E eu vou trabalhar domingo às 10 da noite, hein? 48 horas depois, o jogo do domingo. A tendência é que você faça como fez hoje, colocando o time no primeiro jogo, um time, e no segundo jogo, tentando mudar as peças, quem não jogar ir a campo e quem entrar em campo não no domingo para a partida. A tendência é essa? Olha, você sabe que no futebol tudo muda constantemente. A nossa ideia é exatamente essa, que na sexta-feira a gente use um time e no domingo a gente use um outro time. Deu certo, entre aspas. Na sexta-feira use um time e no domingo use outro time. Mas ele não deixou claro se na sexta é o time de domingo e no domingo é o time de ontem, ou se na sexta é o time de ontem e no domingo é o time do outro domingo. Vocês viram que ele não deixou claro isso. Vou até voltar, porque as pessoas podem achar, agora volta o outro, depois volta o outro. Ó, ele não falou isso. Deixa eu voltar um pouquinho mais. A tendência é que você faça como fez hoje, colocando o time no primeiro jogo em campo, não no domingo para a partida. A tendência é essa? Olha, você sabe que no futebol tudo muda constantemente. A nossa ideia é exatamente essa, que na sexta-feira a gente use um time e no domingo a gente use um outro time. Então serão dois times diferentes na sexta e no domingo, mas isso não quer dizer que vai manter a ordem. Deu certo, entre aspas. No domingo a gente teve uma vitória com... Lembra que eu pedi para vocês segurarem aquela frase que ele falou? Além do Luan, outros jogadores se destacaram na partida de hoje? É por causa dessa resposta que ele vai dar agora. Time, e hoje nós jogamos bem com o outro time, embora sendo derrotados. Eu acho que a tendência é exatamente essa. Sexta-feira uma equipe e domingo outra. Agora, não necessariamente as mesmas equipes, até porque hoje eu vi bom rendimento. Então, alguns atletas podem aparecer na sexta. Aí a gente tem que ponderar, usar a nossa parte científica para saber quais atletas estão em condições de repetir um jogo na sexta-feira, mas hoje eu vi algumas coisas interessantes na equipe, embora a equipe tenha sido derrotada. Põe aí no chat. O Mancini deixou claro nessa resposta que ele viu coisas interessantes. Ver coisas interessantes é o quê? Jogador que foi bem. Ele colocou alguns jogadores, os chamados reservas, e eles foram bem. E ele falou que vai colocar esses jogadores na outra equipe que é considerada titular. Coloquem aí no chat, quem que vocês acham? Deixa eu pensar. O João Vitor, para mim, foi bem na lateral direita, mas não vai tirar o Fagner para colocar o João Vitor. Raul Gustavo foi bem na zaga, mas o titular é o Gil. Aí Gemerson ou Bruno Mendes. Sabe o que eu acho que o Gemerson não jogou outra partida? Porque ele queria manter um experiente em cada time, pelo menos Gil e Gemerson. Ele não queria colocar, por exemplo, Gil e Gemerson contra o Guarani, e aí ficaria Bruno Mendes e Raul Gustavo contra a Ferroviária. Então, na minha opinião, ele dividiu um experiente para cada lado, mas para mim continuam titulares o Gil e o Gemerson. Mas enfim, o Bruno Mendes jogou... Daí na zaga não tem problema. Piton no lugar do Fábio Santos. O Piton foi bem ontem, mas acho que o Fábio Santos tem lugar cativo, apesar do Fábio não estar muito bem não, né? Não sei, de repente pode pintar surpresa aí. Xavier no lugar do Gabriel, acho que não. Camacho, quem que jogou de segundo volante? O Ramiro, né? Contra o Guarani. Pode pintar aí, Camacho no lugar do Ramiro. Isso aí pode ser. Deixa eu ver, daí jogou como meia o Vitinho, né, na partida contra o Guarani, e ontem o Luan. Pode ser que troque, pode ser que o Luan jogue nessa equipe chamada titular. Aí jogou o Otero, o Natel e o Jô. Na outra foi o Cauê, o Jô vai sair, né, se for pelo jogo de ontem ainda mais. O Otero não começou outro jogo, né? Foi Mosquito e... Quem que jogou no outro jogo? Tô esquecendo aqui quem que jogou outra partida. Mas enfim, eu acho que o Otero foi bem. Apesar do pessoal pegar meio no pé dele, acho que o Otero foi bem. E no lugar, o Léo Natel pra mim não foi bem ontem não. O Mosquito deve voltar. Quando eu lembrar esse cara aqui que jogou contra o Guarani, vocês devem estar falando aí, mas este vídeo é gravado, tá? Eu não estou deixando de ler a mensagem de vocês. Este vídeo é gravado, repito aqui. Mas vou lembrar quem tava pelo lado ali. O Ramiro de volante. O Varanda. Lembrei. Varanda deve voltar.
A Lenda deve voltar. Então o Otero sai, Varanda, Mosquito e Cauê deve ser o time. Então, o que a gente achou? Talvez o que eu achei? Talvez o Lucas Piton, mas é mais difícil. O Camacho tem muita chance de jogar no lugar do Ramiro e o Luan no lugar do Vitinho. Boa noite, Mancini, Salazar da Gazeta Esportiva. Mancini, é esperado, né, que o Corinthians fosse sentir o Salazar faz umas perguntas de 2 minutos. Geralmente o entrevistado dorme durante as perguntas. Tô brincando. Coisas positivas na saída de bola, na triangulação, na qualidade técnica no primeiro tempo. Você já tinha falado sobre isso na entrada do cantinho do intervalo contra o Guarani. Priorizar menos a parte física e dar mais qualidade técnica, principalmente ao meio-campo do Corinthians, pode ser uma saída para esse elenco que não deve receber reforços? Pode ser uma saída, sim, não tenha dúvida, né? A partir do momento em que você tem uma equipe mais técnica e essa equipe perde menos a bola, você consequentemente corre menos e tem a possibilidade de ter mais força ofensiva, né? Não quer dizer, por exemplo, que a gente vá repetir os mesmos times, mas há uma tendência, óbvio, que nós jogamos hoje, temos uma viagem de volta, que essa equipe na sexta-feira esteja mais cansada do que a outra. Eu também vi 2 jogos... Aí esquece o que eu falei lá atrás, eu não tinha ouvido essa parte da entrevista. Então esquece, sexta-feira vai ser o time de domingo e domingo vai ser o time de ontem. Diferente. Eu também vi hoje uma equipe que me agradou muito mais. Mas é óbvio que cada cenário é um cenário diferente do jogo. Hoje nós jogamos num campo melhor do que no domingo, né? Hoje nós enfrentamos uma equipe de característica diferente daquela que foi enfrentada no domingo. Então cada contexto tem que ser analisado de forma diferente. Mas é importante que a gente pontue tudo, né? O fato de você ter uma equipe que agrediu mais tem um porquê. O fato de você ter uma equipe, às vezes, que marca demais, também te possibilita erros demais de passe, por exemplo, que foi visto no jogo de domingo. Então, dentro de todo esse cenário, a gente vai tentar montar uma equipe extremamente competitiva e técnica para sexta-feira e o mesmo para o domingo. Boa noite, Mancini, Thiago Cândido, da TV Bandeirantes, Campeão de Esportes. Em cima da pergunta do Vessone em relação ao tabelão do Paulistano, eu queria que você pudesse falar para nós a respeito da importância de voltar a jogar na Neoquímica Arena depois de mais de um mês. Qual a importância que isso vai ter para vocês? Muito importante, o campo é bom, já ia falar antes de eu ouvir. Voltar a jogar na arena é sempre muito bom, nossa casa, estamos acostumados. Ficou no banco de reservas, acabou não entrando. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os seus planos para ele e como que fica a disputa no elenco para a zaga, né? Hoje jogaram o João Vitor igual o Gustavo, tem o Léo Santos também está no banco. Quem está na frente de quem ali na disputa com o Bruno Mendes e Gil? Você já tem alguma prioridade entre esses 3 jogadores citados? Olha, não tenho ainda. É óbvio que eu tenho alguns atletas que vêm jogando mais, que são os titulares, né? Mas é óbvio que toda oportunidade é uma chance do cara entrar e ir bem e ter uma sequência de jogos, né? O Léo voltou hoje após 2 anos, era um motivo de muita alegria de todos nós aqui dentro do vestiário. Infelizmente a gente não conseguiu contribuir para que fosse um dia feliz também no final da partida. Setembro de 2019, assim, aos poucos está voltando, que vai começar a ter oportunidade. Hoje, felizmente, ele já fez parte do banco de reservas e quase precisou entrar, no lance do Piton, onde ele havia uma certa indefinição se ele continuaria na partida ou não. O Léo teria que entrar no jogo e eu teria que deslocar o Raul para a lateral esquerda. Acabou não acontecendo, mas é um atleta que está inserido, que vai ganhando paulatinamente a sua antiga forma de jogar, sua condição física, sua condição técnica, e com certeza vai nos ajudar. Hoje nós temos 6 atletas, 6 zagueiros, o Léo um pouquinho atrás de todos os outros, por isso que eu já falei, mas é um atleta que pode a qualquer momento ir ganhando as suas oportunidades. Ele falou bastante do Léo, mas é importante ele ter falado, hoje nós temos 6 zagueiros, ele está confiando muito no João Vitor e no Raul Gustavo. Aí tem o Bruno Mendes, o Gemerson e o Gil. É mais um indício de que o Gemerson não continua, porque ele não está falando temos 2 e 2 reservas, temos 6 zagueiros.
tirando o Léo que está voltando agora, que o próprio Mancini falou que está um pouco atrás, João Vitor e Raul Gustavo, para mim o João Vitor jogou muito bem na direita ontem, muito bem mesmo. Foi um dos destaques do Corinthians. Raul Gustavo fez o papel dele na zaga, né? E o Gil e o Bruno Mendes que jogaram contra o Guarani. Então é mais um motivo que o Gemerson deve realmente deixar o time no meio do ano. Oportunidade nessa sequência, nesse calendário maluco que nós temos de jogar de 2 em 2 dias. Mancini, boa noite. Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. Recentemente você explicou por que não vinha colocando os jogadores da base como titulares, né? Por exemplo, o Xavier, o Rony, o Gabriel Pereira. Hoje, por exemplo, o Gabriel Pereira entrou no segundo tempo, assim como o Rony, que vinha se recuperando da Covid-19, e o Xavier falhou no primeiro gol da Ferroviária. Como que você... Já falou sobre isso, Já falou sobre o falha. Hoje em dia, que está também que o seu elenco... O Campeonato Paulista é uma espécie de laboratório para o que virá na temporada, né? Que a temporada já mostra uma equipe muito forte, que é o Flamengo. O próprio Corinthians já viveu uma hegemonia assim, né? O que fazer para enfrentar um adversário desse? Falar do brasileiro agora não dá, né? Brasileiro, se essa diferença vai estar tão acentuada assim. Beleza, obrigado Mancini, boa noite, um abraço. Queria saber o que vocês acharam dessa entrevista coletiva do Wagner Mancini, se vocês concordam ou não com as minhas ponderações. Escrevam no chat ou escrevam nos comentários aqui embaixo do vídeo. É legal quando tem vários comentários, eu pessoalmente leio todos. Deixem um like se vocês estão gostando dessas reações à entrevista do Wagner Mancini. E se você não tiver inscrito, se inscreva aqui no canal do Podcast Mãos, que a gente sempre faz esses reacts às entrevistas coletivas, não só do Mancini, mas se tiver outra entrevista de dirigente, jogador no Corinthians, a gente faz também. E o que eu achei no todo da entrevista, Mancini bem calmo, elogiando esse time reserva, até porque foi uma partida que não foi das piores, apesar da derrota. Passou um pano para o problema do Luan. Para mim faltou uma pergunta sobre o Casares, né? Como o Ortega começou a entrevista perguntando do Luan, eu perguntei um negócio que ele não tinha respondido na primeira sobre o Luan, então eu gastei minha pergunta, só pode fazer uma pergunta. Talvez os colegas, alguém tivesse que ter perguntado do Casares, por que ele liberou o Casares, se ele teve alguma influência, se ele não pediu para o Casares ficar, enfim, isso aí vai ficar infelizmente para depois. Mas eu acho que fora isso a entrevista foi boa, o Mancini bastante sincero e deixando claro que vai usar 2 times, um na sexta que deve ser o de domingo, com alguns jogadores que foram bem ontem, então talvez alguém de domingo perca a posição, e no domingo esse time mistão que perdeu ontem para a Ferroviária no jogo das 10 da noite contra o Ituano, sexta-feira, lembrando, é contra o São Bento às 8 da noite. Fechou, galera? Um abração para todos vocês e deixem os comentários aqui se vocês estão gostando desses reacts ou não. Podem falar mal, falar bem, não tem problema nenhum, tá bom?